Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre oposição, que é um procedimento previsto entre os artigos 682 e 686 do CPC. Então, para a gente começar, eu já vou trazer o exemplo que eu preparei com algumas imagens para facilitar a compreensão. Abra o Código de Processo Civil entre os artigos 682 e 686. Acompanhem aí o cabimento da ação de oposição. Quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu, poderá, até ser proferida a sentença, oferecer oposição contra ambos. Para ficar mais claro, eu trouxe um exemplo usando umas figuras bem conhecidas, que é para não esquecer mais esse assunto. Imaginem vocês que o Will Smith ajuizou uma ação reivindicatória contra o Philip Banks. Nessa ação reivindicatória, naturalmente, eles discutem a propriedade desse imóvel. Então, o objeto dessa ação reivindicatória é a propriedade dessa casa que está aparecendo aí no vídeo para vocês. Porém, o Carlton descobre a existência dessa ação reivindicatória e se sente ameaçado em seu direito, porque ele alega que ele é o verdadeiro proprietário dessa casa. E aí, para defender esse direito, o Carlton ajuiza uma ação de oposição contra o requerente Will e o requerido Philip. Primeira observação: o polo passivo da ação de oposição tem que ser necessariamente composto pelas partes da ação principal. Então, no polo passivo da oposição, a gente vai ter um litisconsórcio necessário, um litisconsórcio passivo necessário, formado entre o requerente e o requerido da ação principal. Segunda observação: a oposição, como está escrito ali no artigo 682, só pode ser ajuizada até a sentença da ação principal. Ultrapassado esse momento, ou seja, depois da prolação da sentença, ainda que estejamos em fase de recurso, já não cabe mais oposição. Aí o então possível opoente vai ter que ajuizar uma ação autônoma para discutir se ele tem direito ou não ao objeto da ação que já foi sentenciada, ok? Na última aula, nós falamos sobre embargos de terceiro, e eu sei que pode surgir em vocês a dúvida se não são procedimentos muito parecidos, qual é a diferença entre eles. De fato, são procedimentos bastante parecidos, mas eles não se confundem. Para ficar mais claro, eu trouxe um exemplo de uma hipótese de cabimento de embargo de terceiro que nós vimos na aula passada, para a gente poder fazer uma comparação, tá? Então, olha só. Na aula passada, eu trouxe esse exemplo aqui em que o Mike Ross, esse rapaz aqui da esquerda, ajuiza uma ação visando cobrar um crédito de R$500 mil em face de Harvey Specter. Para receber esse crédito, o Mike Ross requer a penhora da casa de praia do Harvey Specter. Porém, a Jessica Pearson toma conhecimento da existência dessa penhora e se manifesta por meio de embargo de terceiro, alegando que aquela casa de praia que foi penhorada já não pertencia mais ao devedor. O devedor havia vendido a casa de praia alguns dias antes da realização da penhora, mas ainda não havia dado tempo dela fazer a transferência da propriedade no cartório de registro de imóveis. Vejam, o que é muito importante, eu trouxe um resumo aqui, inclusive citando a fonte, ele foi extraído da doutrina Daniel Amorim Assunção Neves, para ficar mais claro e para que vocês possam consultar caso a dúvida surja futuramente. A principal diferença entre a oposição e os embargos de terceiro está no objeto desses dois institutos jurídicos. Nos embargos de terceiro, não interessa ao terceiro o direito material discutido na ação principal, porque para o terceiro, é irrelevante ter razão nessa demanda, o autor ou o réu. Basta para o terceiro a demonstração de que a constrição judicial foi realizada indevidamente e que o bem constrito deve ser liberado. Então, trazendo aqui para o nosso exemplo, voltando, para a Jéssica, que é embargante, não interessa se o crédito de R$500 mil de fato existe, se o Mike tem direito ou não a receber esses R$500 mil. O que interessa para ela é comprovar que aquela casa de praia que foi penhorada já não pertencia ao devedor à época em que a constrição judicial foi feita. Então, nessa situação aqui, não existe uma discussão do mérito da ação principal por parte do embargante.
Agora, quando a gente fala de oposição, é diferente. O autor da oposição vai ter que discutir o direito material controvertido no processo da ação principal, ou seja, no processo que existe entre o autor e o réu da ação reivindicatória. Porque será do convencimento de que o direito material não é do requerente e nem do requerido, mas do opoente que dependerá a sua vitória. Então, trazendo para o nosso exemplo aqui, o Kauton só vai ter êxito na ação de oposição se ele, por meio da ação de oposição, discutir o mérito da ação principal, a ação reivindicatória, e demonstrar que a propriedade não é nem do requerente e nem do requerido. A propriedade é do opoente. Então, vejam, a diferença substancial entre um procedimento e o outro é que, na oposição, o opoente vai discutir o mérito da ação principal. Nos embargos de terceiro, não existe mérito, discussão de mérito da ação principal. Existe apenas uma demonstração de que o bem constritado já não pertencia ou, de qualquer modo, o terceiro embargante tem algum direito que se contrapõe à constrição judicial, tá? Fica aqui o resuminho para vocês voltarem caso seja necessário. Natureza jurídica da intervenção da oposição. Por que isso aqui é importante? É importante porque houve uma alteração substancial no processo civil em relação ao antigo CPC. No CPC de 73, a oposição tinha por natureza jurídica, por sua natureza jurídica, uma intervenção de terceiros. Então, a oposição era estudada, por exemplo, junto com a denunciação da lide, junto com o chamamento. Então, depois do Código de Processo Civil de 2015, essa natureza jurídica se alterou. Agora, a oposição é um procedimento especial de jurisdição contenciosa. Portanto, em resumo, no CPC de 73, a oposição era uma espécie de intervenção de terceiros. A partir do CPC de 2015, a oposição tornou-se um procedimento especial de jurisdição contenciosa. Ok? Vamos agora ao procedimento da oposição. O primeiro passo é a petição inicial. Aqui não existe diferença em relação ao procedimento comum. Basta que a petição inicial da oposição obedeça aos requisitos estabelecidos nos artigos 319 e 320 do CPC. Depois da petição inicial, vem então a citação dos opostos, né? E essa citação é feita por meio dos seus advogados. Ela não será feita pessoalmente, ou melhor, ela não será feita na pessoa dos opostos, será feita na pessoa do advogado. Observando que aqui, essa citação não pode ser feita por meio de publicação no Diário de Justiça. É necessário que a intimação seja pessoal, ou seja, por carta ou por oficial de justiça, tá? Mais um detalhe, o advogado, nesse caso aqui, não precisa ter poderes especiais para poder receber a citação na oposição. Basta que ele tenha procuração juntada nos autos da ação principal. A citação somente não será feita na pessoa do advogado se um dos opostos não tiver advogado constituído. Aí ele mesmo, oposto, é quem vai receber a citação pessoal. Ok? Em seguida, feita a citação de forma regular, abre-se um prazo de 15 dias úteis para apresentação de defesa. Tá? O artigo 600 e... Deixa eu achar aqui... O artigo 683, parágrafo único, traz uma regra especial em relação ao procedimento comum. Aqui, o prazo para apresentação da contestação não é contado em dobro. Isso por que o código traz essa especificação? Porque lá na parte geral, quando a gente trata do procedimento comum, existe uma previsão de que, quando houver litisconsortes com advogados de escritórios diferentes, eles terão o prazo em dobro, caso o processo seja físico. Se o processo for eletrônico, não existe prazo em dobro. Aqui, ainda que o processo seja físico, ainda que sejam procuradores de escritórios distintos, não haverá prazo em dobro. O prazo necessariamente é comum e vai correr para que as duas partes possam contestar, ok? Em seguida, a gente precisa observar o seguinte: quando a oposição é admitida, ela será apensada aos autos principais. Eu não sei se eu já trouxe aqui para vocês uma foto de um apensamento. Para quem nunca viu, o apensamento é isso. É quando
dois autos são juntados por meio de uma cordinha, tá? Então, como é que vai ficar no nosso caso aqui da oposição? A oposição ficará apensada aos autos da ação reivindicatória, da ação principal, ok? E por que eles ficam apensados, professora? Porque eles serão julgados simultaneamente, tá? Mais um detalhe aqui da ação de oposição. Quando a ação de oposição é admitida, a contestação oferecida, o processo principal fica suspenso uma vez para que a oposição consiga acompanhar o nível de instrução da ação principal. Então, o que acontece? Se o juiz já começou a instrução do processo, já deu início à oitiva das testemunhas, a colheita de provas, ele vai encerrar essa colheita de provas na ação principal e aí ele vai suspender o processo. Ele não vai prolatar a sentença, ele vai suspender o processo. E vai suspender o processo até que a oposição esteja suficientemente instruída, ou melhor, até que a oposição alcance o mesmo nível de instrução. Aí, o que acontece? Quando a ação principal e a oposição estiverem ambas instruídas, prontas para a sentença, aí o juiz vai proferir uma sentença una. Tá escrito ali sentença uma, tá errado, é una. Ok? Uma única sentença, em uma única sentença, o juiz decidirá primeiro a oposição e em seguida, se necessário, a ação principal. Detalhe, apesar de o código prever que a sentença será una, ou seja, uma única sentença para decidir tanto a oposição quanto a ação principal, o STJ tem entendimento de que, ainda que sejam proferidas duas sentenças distintas no mesmo dia, uma para a oposição e a outra para a ação principal, não haverá nulidade. Haveria apenas nesse caso, apenas uma atecnia, né? Mas isso não causa prejuízo efetivamente ao processo, tá? Por que a oposição é julgada antes da ação principal? É bem simples. Vou voltar lá no exemplo para ajudar a esclarecer esse ponto. Imaginem vocês que o Calton fez a oposição e o juiz acatou a oposição do Calton. Ele entendeu que o Calton, de fato, é o verdadeiro proprietário da casa. O que aconteceu com o objeto da ação principal, da ação reivindicatória? Ele se perdeu. Não existe mais um objeto da ação, não existe mais uma pretensão. Na verdade, existe uma pretensão que será julgada improcedente, porém, esse julgamento ele vai ser baseado na perda do objeto que ocorreu em virtude da procedência da oposição. Ok? Agora, se a oposição for julgada improcedente, aí o juiz passa a análise da ação principal, que é da ação reivindicatória. Ok? Bom, estes são os esclarecimentos a respeito da ação de oposição. Qualquer dúvida que vocês tenham, fiquem à vontade para colocar nos comentários, para trazer por e-mail, eu estou à disposição e a gente pode trocar uma ideia mais tarde durante a aula, ok? Até a próxima, pessoal. Obrigada!